Abra sua Bíblia aí. Efésios 5:18. Abra a Bíblia. Efésios. Hoje tu vai aprender a ser um filho de Deus. Cheia do Espírito Santo. Há muito tipo de crente na igreja. E tem muitos que não agrada a Deus. Qual que agrada a Deus, irmão? O crente cheio do Espírito. Abra a Bíblia. Efésios 5:18. Vamos aprender com a palavra, irmão, a ser um crente melhor, agradar mais o nosso Pai, ser cheio do Espírito. Aleluia. Deixa quem quiser andar troncho com Jesus. Mas você que está aqui na live, ande em retidão com o teu Deus. Amém? Anda na vereda da justiça, fazendo a vontade dele. Deixa quem quiser andar troncho com Jesus. Não é de todo jeito que vai ser salvo, não. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E nessa manhã tu vai aprender a ser um crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus cheia do Santo Espírito. Aleluia. Efésios 5:18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Olha o conselho de Paulo aos irmãos de Éfeso. Sejam cheios do Espírito Santo. Não te embriaga com vinho. Amém? Com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eita, Jesus lindo. Então Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ama quem serve a ele no altar, na igreja, aquele crente, aquela serva que é cheia de quê? Do Espírito Santo. Hoje tu vai aprender a ser um crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus cheio do Espírito. Isso é sinal de maturidade, de espiritualidade. Amém? Quando o crente é cheio de Deus, ele é maduro, ele é espiritual, ele tem discernimento, ele tem sabedoria do alto, porque ele está cheio de Deus. Aleluia. Então, Paulo aconselha os crentes em se encher, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Jesus. Aleluia. Então, nessa manhã, o crente que agrada a Deus é o crente cheio do Espírito Santo. Paulo vai repreender uma igreja em Coríntio, porque lá havia 3 tipos de crente. Aí Paulo repreende ela. Na igreja de Coríntio tem 3 tipos de crente. O primeiro, o crente é espiritual. O segundo é menino. E o terceiro é carnal. Desses 3 aqui, o que agrada a Deus é o primeiro, é o espiritual. Na igreja tem 3 tipos de crente. Anota aí. O carnal, o menino e o espiritual. E Deus ama quem é espiritual. Então não seja carnal, não seja menino, seja espiritual. Abra a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 1, Paulo diz que há 3 tipos de crente na igreja. O menino, o carnal e o espiritual. Abra a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, vou bem devagarzinho para você anotar aí. 1 Coríntios 3, olha 3 tipos de crente na igreja. Qual desses 3 você é nessa manhã? Vou repetir. Qual desses 3 crentes você é nessa manhã? O menino, o carnal ou o espiritual? 1 Coríntios 3, versículo 1, Paulo diz assim: E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais. Primeiro crente, espiritual. Mas como a carnais. Segundo crente, carnal. Como a meninos em Cristo. Terceiro crente, menino. O crente carnal, ele é amigo do mundo. Se parece com o mundo. Fala como o mundo. Se veste como o mundo. A atitude dele é como um mundano. Ele é carnal. Ele é muito amigo do mundo. Eita, a glória a Jesus. O crente menino brinca com as coisas espirituais. Ele brinca, irmão, porque ele é menino. Mas o crente espiritual, esse é maduro. Esse agrada a Jesus. Esse evita o pecado. Esse anda em retidão, em santidade.
Esse tem consciência do Deus Santo e da soberania divina, porque ele é espiritual. Qual desses três nessa manhã você é? O menino que brinca com as coisas de Deus? Ou você é o crente carnal, amiguinha do mundo? Ou você é o espiritual, o que dá as costas para o mundo, o que tem uma renúncia profunda? É o espiritual. Esse é maduro, esse agrada a Deus, porque esse é espiritual. Então veja, irmão, Paulo aconselha os irmãos a ser cheio do Espírito Santo. E Paulo diz que na igreja tem três tipos de crente: o menino, o carnal e o espiritual. Irmão, seja o terceiro, seja espiritual. Paulo cresceu, Paulo agora é espiritual. Paulo chega a dizer: quando eu era menino, falava como menino, mas eu cheguei a ser adulto, agora eu sou espiritual. Irmão, cresça, evolua, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não seja carnal, não seja menino, seja um crente cheio do Espírito Santo. Então, Paulo aconselha os irmãos a ser cheio do Espírito, a fazer a diferença. Não tinha um crente sequer em Atos dos Apóstolos que não fosse cheio do Espírito. Nem um só sequer. Todos os crentes de Atos era cheio do Espírito Santo. E qual é a ferramenta que Deus usa para nos encher? Primeiro, a oração. A oração faz você ser cheio do Espírito. Segunda ferramenta para ser cheio do Espírito Santo, a leitura da palavra. A palavra de Jesus é Espírito. E ela nos enche do Espírito Santo. Sabe por que você não é cheio? Você está orando pouco e lendo pouco a palavra. Irmão, que palavra dura. É para você crescer. Sabe por que você não é cheia, não é cheio? Você está orando pouco e lendo pouco a palavra. Porque a oração me enche do Espírito. E a palavra que é Espírito me enche do Senhor, que é Espírito. Entenda o mistério? Entenda o mistério? Para ser cheio de Deus, tem que orar. A oração me faz ser cheio do Espírito. E a leitura da palavra, que é Espírito, me enche do Senhor. Abra a Bíblia. Atos 2. Vamos ver, irmão? Coisa boa é abrir a Bíblia e conferir na Escritura. Abra a Bíblia. Olha os crentes de Atos sendo cheios do Espírito. Mas qual é o caminho? A oração. Abra a Bíblia. A oração. Atos 2, do 1 ao 4, diz assim. Atos 2. Olha os crentes de Atos cheios do Espírito. Primeiro caminho, primeira ferramenta, a oração. Aleluia. Atos 2, 1 ao 4 diz assim. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Senhor Jesus falou assim, vão para Jerusalém, vão orar, que eu vou mandar o poder, eu vou mandar a promessa, o Espírito Santo descer sobre vocês. E aqui está os crentes orando, 120 crentes orando, buscando ser cheio do Espírito Santo. Então a ferramenta que Deus dá para eu e você ser cheio de Deus, do Espírito Santo, primeira ferramenta é a oração. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram, que, irmão? Cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quer ser cheio? Ora mais, irmão. E consagra mais, irmão. A ser cheio do Espírito Santo. Deus quer crente maduro, irmão. Deixa de ser menino carnal, passa a orar mais, a ser espiritual diante do teu Deus. Aleluia, aleluia. Você é carnal, você é menino porque você ora pouco.
Aí você é um crente carnal, amigo do mundo, muito amiguinho do mundo você é. Você é menino, brinca com as coisas de Deus, o que te falta é oração. Aqui está os crentes orando. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Então, anota aí, anota aí. A primeira ferramenta a ser cheio de Deus é a oração. É a oração. É joelho no chão. É estar ligadinho com os céus. É a oração. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Atos 4. Atos 4 e 31. Mais uma vez, os crentes vão buscar o renovo, o enchimento do Espírito. Abra sua Bíblia aí. Bota aí, irmão Léo. Atos 4 e 31. Mais um texto que vai revelar que o caminho a ser cheio do Espírito Santo é a oração. Abra a Bíblia. Atos 4 e 31. Nessa manhã, tu vai ser um crente espiritual. Tu vai deixar de ser carnal, de ser menino em Cristo. Tu vai deixar nessa manhã e vai passar a ser espiritual. Em nome de Jesus. Porque Deus ama filhos que são espirituais. Atos 4 e 31 diz assim. E tendo eles o quê? Orado. Pegou a receita aí, irmão? Pegou a receita do céu aí, irmão? Para ser cheio de Deus tem que orar. Tem que ter o contato com Ele. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos, olha aí, irmão, todos que oram, foram cheios de quê? Do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer dizer amém, irmão? Então a ferramenta que o céu dá para mim e para você, para ser cheio de Deus, é a oração. Se você não quer orar, você vai continuar menina e carnal. Se você não quer orar, você vai continuar um crente, uma serva, um servo, menino e carnal. Você não quer orar? A oração nos faz ser cheio do Espírito. Aqui está o segredo, ó. Atos 2, do 1 ao 4, Atos 4 e 31. Aleluia. Aleluia. Outra ferramenta que Deus usa é a palavra. É o contato com a Escritura. O que Jesus falou, a minha palavra é Espírito. Então, quanto mais tempo com a Bíblia, mais a minha mente, a minha alma, o meu espírito é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra, a Bíblia, ela é espírito, ela é espiritual. Então a palavra, eu leio a palavra, estudar, meditar, me faz ser cheio do Espírito Santo de Deus. Abra a Bíblia, Atos 10. Olha quando Pedro vai pregar a palavra para Cornélio, e Cornélio e a sua família aceita Jesus e é cheio do Espírito Santo na exposição da palavra de Jesus. Quando Pedro começa a falar a palavra, Cornélio e a sua família são cheios do Espírito Santo. Então a palavra de Deus é a outra ferramenta que Deus usa para nos encher do Espírito Santo. Abra a Bíblia, Atos 10. Versículo 44 diz assim. Atos 10 e 44 diz assim. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quer ser cheio de Deus? Ouça mais a palavra. Gaste mais tempo com a Bíblia. Cornélio está ouvindo a palavra de Jesus que sai da boca de Pedro. E Cornélio e a sua família foram cheios do Espírito Santo. Então, o contato com a Bíblia diariamente vai me fazer e te fazer ser cheio do Espírito. Porque Deus ama quem é cheio dele. Deus ama um crente maduro, que é cheio do Espírito Santo. Atos 10 e 44.
E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e a magnificar a Deus. Quer dizer amém, irmão? Eita, Jesus lindo. Nessa manhã, que o céu te ajude, irmão, a ser um crente, uma serva cheia do Espírito Santo. Deus usa a oração e a palavra. Quando Jesus chega em Lucas, numa sinagoga, e abre a Bíblia em Isaías, quando ele começa a ler, Jesus vai ficar cheio do Espírito. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Abre a Bíblia aí, vamos ler, irmão. Coisa boa ler. Lucas 4, eu vou encerrar agora. Então a palavra de Deus é a segunda ferramenta para você ser cheio do Espírito Santo. É a palavra, porque ela é Espírito. Lucas capítulo 4 e versículo 18 diz assim, 17, 18. Lucas 4, 17, 18, para encerrar. Olha a segunda ferramenta que Deus usa para encher o crente do Espírito Santo dele. É a palavra, é o contato, é a leitura, porque a Bíblia, ela é Espírito. Eles amém, irmão? Jesus falou em João, a minha palavra é Espírito e vida. Lucas 4, 17, 18 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Quer dizer amém, irmão? Quando Jesus abre a Bíblia em Isaías e lê a palavra, Jesus está cheio do Espírito do Senhor. Então anote aí, duas ferramentas que Deus usa para encher o crente do Espírito Santo. A oração, Atos 2, do 1 ao 4, Atos 4, e 31. A palavra é a segunda ferramenta. Atos 10, do 44 ao 45. E Lucas 4, 17 e 18. Amém? Que o céu te ajude. Hoje você aprendeu a ser um crente espiritual. Deixa para trás o crente carnal e o crente menino. E procura ser cada dia o crente espiritual. Hoje tu aprendeu como é que se mantém cheio do Espírito Santo. A oração e a palavra. A palavra e a oração. Quer dizer amém, irmão? Como é bom aprender na igreja. Como é bom aprender com o Espírito Santo de Deus. Eu aprendo com mais uma lição nessa manhã. Hoje eu aprendi com o céu. Meu filho, ore mais, meu filho. Meu filho, leia mais a minha palavra. Porque eu quero você diante de mim cheio, transbordando do meu Santo Espírito. Quer dizer amém, irmão? Eita, Jesus lindo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Hoje você aprendeu Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, diz Paulo, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Hoje tu aprendeu, amém? Com a palavra de Jesus, a ser um crente cheio do Espírito Santo. Quer dizer amém, irmão? Vamos orar que eu vou trabalhar. Já é 7h04, irmão. Que mensagem linda, irmão. Que mensagem consoladora, poderosa da parte de Jesus. Eu vou orar mais. Eu vou ler mais a palavra. Irmão, onde é que está escrito, irmão, que a palavra é Espírito? João, anota aí. João 6. Vamos ler? Você vai ler mais a Bíblia. Vai ler mais a palavra de Deus. Porque ela é Espírito. Ela é a fonte do enchimento do Espírito Santo. João 6 e 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Diz amém, irmão? Anota aí, crente. Esse texto é muito sério. Anota aí.
Amém? Anota aí. João 6:63. Jesus está falando, a minha palavra é espírito. Como a minha palavra. Gaste tempo com a Bíblia para ser um crente cheio do Espírito Santo. E o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aleluia. Eita, Jesus lindo. Amém? Anota aí, irmã Meire. Irmã Meire, como a palavra, irmã. Como a palavra, irmã Meire, para ser cheia do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmão.